O Dador Alegre. Ensaios de Kabbalah. Por Mário Sates. Tradução Euclides Caloni. Editora Ground. Abre aspas. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Fecha aspas. 2 Coríntios, versículo 9, capítulo 9, versículo 7. Em busca da harmonia. Com frequência avaliamos superficialmente o fato de que a harmonia supõe um concerto de discordâncias, uma conjunção de disjunções. Seu correspondente matemático é da mesma ordem da afirmação: o todo é maior que a soma das partes. De igual modo, quando refletimos sobre a parte ou região mais harmônica de nosso corpo, raras vezes concluímos que está localizada à altura do umbigo, origem, vínculo, helicoide geracional, e que sua beleza depende de sua equidistância, da relação entre o gravitatório dos membros e o levitatório de sua articulação. Esse é o ponto que nos uniu à nossa mãe. E também, em determinada época, a região a partir da qual, após a prática da onfaloscopia, o meditador cristão ortodoxo grego do século V tinha acesso a seu próprio interior, ao coração de si mesmo. A harmonia pré-natal, oceânica, quer ser recuperada constantemente pelo homem já nascido num constante e cíclico renascer. Isso é meditação. Isso é ir em busca da harmonia. Neste também, como em outros tantos temas, o alfabeto sagrado nos revela sua sábia estrutura. A palavra harmonia, Hatamá, alude a uma única célula, tá? Mãe, En, a partir da qual o Tu, ou Atá, do Criador, se põe em relação com o Tu do homem. Isto só é acontecer num plano metafísico. Se quiséssemos achar a correspondência da relação feminino-masculino, também aí encontraríamos o At, ou Tu da mulher. De modo que harmonizar é, até certo ponto, redescobrir uma estabilidade subjacente, uma igualdade secreta entre o que por fora cresce e se desenvolve na diferença e por dentro se reencontra no indivisível. Na linguagem musical, a harmonia é a técnica que consiste em combinar notas vertical e simultaneamente com o objetivo de formar acordes. Estes, ao soarem em sucessão, formam progressões horizontais. Por convencionais que sejam, essas palavras contêm uma verdade inegável. É da ordo verticalis que procede a horizontalis. Em outras palavras, devemos à disposição celeste nossa harmonia terrestre. O oposto da harmonia é o contraponto. Se dividirmos nossa vida em duas partes, limitadas pela fronteira dos 40 anos, idade que os cabalistas consideram idônea para começar os estudos secretos, veremos que o contraponto rege a infância e a adolescência, enquanto que a harmonia correspondem à maturidade e à idade adulta. A expressão contraponto é sinônimo de polifonia, ao passo que a harmonia se refere à sinfonia.
Na primeira parte de nossa vida, crescemos por contraste, atravessando sucessivas exclusões, subtrações familiares, adições circunstanciais. Na segunda, avançamos por inclusão, em alianças fraternais e voluntárias. Infância e adolescência, sob a perspectiva egótica, constituem períodos de sedimentação. O mundo é a porção que dele escolhemos. Maturidade e idade adulta, por outro lado, são época de renúncia e volatização. O mundo se nos apresenta mais vasto e infinito do que pensamos, e então crescemos até sua hipotética N-dimensão ou permanecemos para sempre no ovo. Os hindus têm uma curiosa expressão para falar dos iniciados. Dizem deles que são os nascidos duas vezes. A primeira de mãe natural, a segunda de si mesmos, rompendo os invólucros que os aprisionam, abrindo as asas ao ar e ao sol. A primeira metade da vida é mimética. Seus modelos estão fora, na raça, no país, na tribo, na cultura a que pertencemos. A homologia que nos oferece é social. Atravessada a fronteira perigosa dos 40, que muitas vezes coincide com um sentimento de morte e com o que Freud chamava de um impulso fanático, se desejamos conservar o frescor dos primeiros tempos, devemos ousar viver o dissímil, o espontâneo, aquilo que não pode ser medido nem pesado, porque responde a nosso próprio e subjetivo mundo interior. Na etapa adulta, como se vê, não há mímese possível, ou, se houver, se dá no cosmos, no ilimitado e livre. Num aprendizado cujo objetivo final é alcançar a iluminação espiritual. Enquanto que na mímese há simulação e defesa, um ocultamento necessário para ser aceito entre os homens, no estado de nudez se exige a verdade. Procedemos de revelação em revelação até que a luz nos consuma. A palavra emet, verdade, está incluída em Hatama, harmonia. Como se para alcançar esta última fosse necessário previamente confessar e confessar-nos o que de mentira tem nossa vida cotidiana, com suas convenções e preconceitos, com seus deve ser protocolares e suas sujeições sociais. Ao extrair as letras da palavra verdade da palavra harmonia, milagrosamente permanecem, oscilando no ar de seu simbolismo, os dois re, que primeiro o Bahir e mais tarde o Zohar definirão como ascendente e descendente, ou superior e inferior. Letras quase sempre ligadas ao processo respiratório que, por sua vez, semelha o circulatório, ao qual se acha unido. Chegamos assim, outra vez, ao sentido profundo do pranayama, ou ciência yogi da respiração, que induz, após longos anos de prática, a uma harmonização interior tanto mais benfazeja quanto mais assíduo for nosso exercício dela. Para a tradição grega, harmonia, ou harmonia sem H com A maiúsculo, era a esposa de Cadmo, o inventor da escrita. Na versão tebana do mito, a harmonia é filha de Ares, Marte, e Afrodite, Vênus. Em linguagem cabalista, essa polaridade estaria representada pelos sefirotes Geburah, força, e Hesed, graça, que tensionam e relaxam a árvore da vida por sua parte superior. A harmonia provém da raiz grega harmos, que se refere a uma juntura,
uma articulação. Seu nome tem o selo do que Jung chamou em nosso século coincidentia oppositorum. Os gregos costumavam empregar o conceito de harmonia para indicar todo o conjunto de partes dissímiles, limagem em torno de um invisível ímã, linhas em busca de um poliedro que as incluía. Mas enquanto na tradição grega e posteriormente latina essa harmonia se fundamentava sobre um fato visual, para a tradição judia e especialmente para a Kabbalah, tratava-se de um fenômeno auditivo, acústico. O conceito de Izum, aparentado com a ideia de harmonia, procede de Ozen, ouvido, e significa equilíbrio. Considerando que as arquiteturas propostas ao olho nos situam no espaço, as que emanam do ouvido nos dispõem e ordenam no tempo. Este último estabelece um matiz diferencial entre o que corresponde à vista e o que pertence à audição, sentidos que, ainda que implantados na mesma cabeça, supõem perspectivas diferentes da percepção do real. Entre o ouvido e sua tendência ao equilíbrio está o vocábulo az, de capital importância para a tradição oral da Kabbalah. Com efeito, az consta no Deuteronômio, capítulo 32, e abre as bênçãos de Moisés às tribos de Israel. Visto que seu significado é o de então ou a partir de agora, o Bahir se pergunta, abre aspas, e a palavra as, que sentido tem? Indica-nos que não é possível ou que não se deve pronunciar o Aleph sozinho. Há que se associá-lo aos signos que lhe são próximos e que figuram na Sefirah Malchut, reino. As letras que escrevem o Aleph são 3, de modo que faltam 7 para as 10 palavras. E essas 7 correspondem ao valor da letra Zain. Por isso está escrito no Êxodo, capítulo 15, versículo 1. As Moisés e os filhos de Israel entoaram uma canção. Fecha aspas. No citado versículo de Deuteronômio, capítulo 32, as se inclui em êxino, que se pode traduzir por ouvir, e precede o êxodo, que corresponde a um descenso do céu à terra, enquanto que o comentado pelo Bahir se relaciona com o modo de subir, de celebrar corretamente essa harmonia que possui o canto humano que busca as alturas. Numericamente, as, Aleph, 1, mais Zain, 7, dando 8, reconduz ao valor final do tetragrama, que é equivalente a 26, 2 mais 6 igual a 8, que vibra na cabeça do sumo sacerdote inscrito em uma tiara mágica. Os 7 em torno do Aleph são, além das palavras ou mandamentos que faltam para totalizar os famosos 10, os 7 orifícios da cabeça, 2 narinas, 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Enquanto que a harmonia arquitetônica, na qual se sobressaíram os gregos, estabelece limites e recorta a geografia. A harmonia musical, cara à tradição hebreia, expressa as relações entre esses limites. Fala-nos do modo como funciona o vivente, sugere como pulsam nossos órgãos. Para além das diferenças, se algo tem em comum ambas as tradições, e isso o descobrirão os humanistas do Renascimento, este algo é o homem como templo ou a medida áurea.
o ser humano visto como microcosmo. A arquitetura em pedra, bronze ou madeira é visível. A harmonia musical é invisível. O ouvido precede a vista, assim como a vibração dá origem à forma. Por isso, tanto em Israel como na Índia, o som está na origem do cosmos. E já vimos que a palavra im, que alude precisamente a uma origem, se encontra na palavra harmonia. Isso supõe que é capaz de reverter o fluxo das coisas, levando-as, ou melhor, retraindo-as a uma etapa anterior à sua diferenciação, resgatando-as do amorfo e ligando-as pelo sinfônico, pelo vibratório, a um destino transindividual. A arquitetura, magna criação do olho, responde aos matizes do dia. A música, porém, parece surgir toda ela da noite, das caixas de ressonância dos instrumentos de corda, do vazio das flautas ou do hermético interior dos tambores. Às vezes dolorosa, a harmonia que nos conduz à noite escura procede de reino das sombras. É isso que significa apontar o parentesco semântico entre a palavra hebraica tzlil, traduzível por som, tom básico, o termo lail, noite, obscuridade, penumbra, e finalmente o vocábulo li, a mim ou para mim. Por isso, de nada me serve viver além do olho, num ambiente harmônico, solar, concreto, feito de móveis, muros e objetos. Se sou um ser inarmônico, a quem a sombra lança males passados, a quem a solidão da noite espanta. Jung elucidou minuciosamente a função da sombra no equilíbrio psíquico. Muito antes dele, o filósofo chinês Chuang-Tse acertou o alvo ao escrever a seguinte parábola. Abre aspas. Havia um homem que se perturbava tanto de ver sua própria sombra e tanto se desgostava com seus próprios passos que tomou a decisão de livrar-se de ambos. O método que lhe ocorreu foi o de escapar, fugir deles. Tomada a decisão, levantou-se e pôs-se a correr mais e mais rapidamente, sem deter-se, até que finalmente caiu morto. Sucumbiu porque cada vez que baixava o pé, aparecia outro passo, e a sombra se mantinha à sua altura sem dificuldade alguma. Então atribuiu seu fracasso ao fato de que não estava correndo na velocidade suficiente. Por isso, passou a correr mais e mais sem deter-se, até que caiu morto. Não se deu conta de que se simplesmente se tivesse posto à sombra, sua sombra desapareceria. E se tivesse se sentado e ficado parado, não mais haveria passadas. Fecha aspas. Sem dúvida, a harmonia externa, a beleza do meio ambiente e da paisagem contribuem para nosso equilíbrio interno. Porém, é mais fácil que o exterior, naquilo que tem de desarmônico, horrível e perturbador, se supere a partir de um interior serenado ou assumido como fator energético, do que o inverso. No esquema geral da árvore sefirótica que abriga os 32 caminhos da sabedoria, por entre suas letras e números, o fator harmonizante corresponde ao eixo central estabelecido por Keter, Tiferet, Yesod e Malchut, coroa, beleza, fundamento e reino, respectivamente.
e que estabelece o equilíbrio entre a coluna da esquerda e a da direita. Sua relação com as diferentes partes do corpo é a seguinte: a coroa se situa exatamente no ponto da fontanela maior ou bregmática. A beleza, junto ao plexo solar, muito próximo ao coração. E a sódia, ou fundamento, na zona genital. E o reino, nos pés. Entretanto, apesar dessa localização, o Rabi Pinhas de Koretz disse, abre aspas, cada palavra e cada ação contém os 10 sefirotes, os 10 poderes que emanam do Criador, pois elas enchem o mundo inteiro. E não é como as pessoas acreditam, que misericórdia é um princípio em si e que o rigor é um princípio em si. Os 10 poderes criadores estão contidos em cada coisa. Quem quer que baixe a mão, realiza esse ato no secreto fluxo da luz. Quem quer que levante a mão, o faz no segredo do refluxo da luz. O movimento completo de levantar e baixar, por sua vez, guarda o segredo da misericórdia e do rigor. Não há palavras que sejam em si mesmo inúteis. Porém, podemos torná-las inúteis. Não há ações que sejam em si mesmas inúteis. Todavia, podemos tornar inúteis tanto as palavras quanto as ações, dizendo-as e fazendo-as em vão. Fecha aspas. Singular, essa passagem nos propõe um movimento que é implicitamente harmônico. A palavra Zaham, fluido, corrente, contém por sua vez 2 palavras reveladoras, Raz, segredo, e Ram, elevado, alto. Se considerarmos seu valor numérico, que somado dá 247, vemos que totaliza o mesmo valor que a palavra Maor, que significa iluminação, resplendor. E se somamos seus números entre si, 2, 4 e 7, obtendo 13, essa será a cifra do amor, a Rabá, além da palavra errad. Por outro lado, lida ao contrário, a cifra 742 pode ser tomada como Mishabat, partir do sábado, ou pertencente ao dia do repouso, consagrado, como se sabe, ao cultivo da harmonia interior. Quanto à palavra refluxo, Komai e Yarden a traduzem por Nessigá. Entre suas letras se esboça a palavra Guiná, jardim, e também o vocábulo Siag, velado, cercado. No refluxo da luz, trata-se então, como diria o Rabi Pinhas, de elevar-se a esse jardim fechado que os escribas do Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12, chamam Gan-Nau, e os cabalistas de Parades, ou o paraíso, para ali recuperar a harmonia. Pois em que outro lugar viveu o homem harmonicamente do que no Gan-Éden? Ali, nesse espaço pliocênico de doce clima, ele andava nu e sem preocupações. A mulher saía pelas costas de seu sono e lhe abria em seguida os olhos à vigília. Nesse lugar, nomeava tudo com alegria. E as coisas lhe respondiam com rapidez. Porém, como hoje ninguém sabe onde ficava nem onde fica esse jardim maravilhoso,
os mestres o situam entre as linhas mesmas do texto que o evoca e conjecturam que, para ter acesso a ele, o discípulo precisa penetrar nos meandros da escritura, além de estudar a tradição oral, ou Kabbalah. Por não contarmos como os canários, por não cantarmos como os canários, nem soprarmos como o vento, nem rugirmos como as tempestades, criamos os instrumentos musicais, com o fim de fundir-nos ao universo numa dimensão além da nossa voz e do nosso pensamento. O objetivo que secretamente nos atrai é a harmonia, o repouso no paradoxo, a sublimação dos desejos. Mas a condição mesma de seu gozo, de sua percepção, baseia-se em sua fluidez e também em sua irredutibilidade, pelo que a harmonia está mais próxima da síntese do que da análise. De certo modo, e para o Ocidente essa harmonia se relaciona com o número de ouro da divina proporção e, por isso, com o simétrico, a asserção de que não escapa a própria palavra hebraica verdade, emet, constituída pela primeira, média e última letra do alfabeto e incluída em Ratamá, a harmonia. A impressão que se tem é que isso corresponde à nossa própria simetria bilateral e, em última instância, à estrutura óssea que nos articula, mas também ao cruzamento dos dois hemisférios cerebrais e sua fisiologia de inversão complementar. No Oriente, em contrapartida, da caligrafia aos jardins, a assimetria é cultivada como um fator que acentua o espontâneo, o excepcional, o que não deseja submeter-se a regra nenhuma, ainda que na regular arena do templo zen a harmonia tenha outro aspecto. Talvez se deva a maior importância concedida nessas latitudes ao indivíduo sonhador, ou, em outras palavras, ao mundo subjetivo. Quase todos os labirintos ocidentais propendem à geometria, e suas circunvoluções giram em torno de um ponto. Porém, nos bosques japoneses, com seus torii ou pórticos semi-selvagens, na penumbra da selva hindu, no árido deserto persa em que meditam ou vagabundeiam os sufis, e também nas antigas e vaporosas colinas taoístas, se projetam as vísceras e a irregular disposição de seus órgãos internos. O Ocidente é, de Platão a Vesalho, anatômico. O Oriente, fisiológico. Não há apoio real aos meridianos da acupuntura, apenas uma vaga, ainda que operativa, ideia sobre o movimento da Qi, ou energia. Mas Harvey constatou in situ como o sangue circula. Uma simples observação do alfabeto utilizado e estudado pelo monge Pacioli e seus coetâneos, desse alfabeto digníssimo ântico, nos mostra até que ponto continuava operando no Renascimento a visão euclidiana da forma. O quadrado, o retângulo e o círculo, ou semicírculo, são muito diferentes dos 8 traços básicos dos ideogramas chineses, que imediatamente passarão ao Japão. Inclusive, num alfabeto tão regular como o sânscrito, a preeminência das curvas e dobras, seu desenvolvimento espacial para baixo e para dentro, revela uma maior tendência ao curvo do que ao reto.
A oscilação entre os tetraedros vacuum e solidum era, para os cientistas e técnicos do Renascimento, uma coisa muito diferente da noção de sunyata ou vazio hindu, não representável, sempre fluido, respiratório ou, eventualmente, circular, como revela o corte das veias e das artérias. As esculturas de lingas e iones respeitam a forma do ovo ou do grão de pólen, estão mais próximas do fruto e da baga do que do oval abstrato ou do triângulo equilátero. Não seria descabido afirmar que tanto a Grécia como Israel, polos de nossa mais antiga matriz antropológica, configuram paisagens límpidas, essenciais, em que cada pedra e cada árvore se perfilam nítidas contra o horizonte. Por outro lado, a moção hindu, as cheias dos rios chineses, os tojais da Indochina e as inacessíveis alturas dos Himalaias ultrapassam os limites do meramente humano para gerar sofisticadas metafísicas ou anatomias de múltiplos braços, como a de Shiva. As harmonias do Oriente não são as do Ocidente. Embora, se se considerar bem, ao serem estudados e contempladas suas lendas, mitos e crenças, percebe-se aqui e ali a ânsia do equilíbrio entre o efêmero e o eterno, entre o que se afasta e o que germina, entre o alto e o baixo, o feminino e o masculino. Quando conhecemos os mestres espirituais dessas duas tradições, de Heráclito a Aurobindo, vemos até que ponto o seu mais nobre desejo foi conciliar o inconciliável, ouvindo o arco na lira ou vendo a joia na lota.